Alô galera do quarto ano do ensino do magistério do Colégio Municipal da Agostinho. Hoje nós vamos falar de literatura brasileira. Mais precisamente, vamos falar sobre a Semana de 22, a primeira geração modernista. Então nosso tema de hoje é o modernismo. Então vocês sabem, nós estudamos anterior ao modernismo um período chamado de período de transição, né? O pré-modernista, o pré-modernismo, com aqueles escritores Euclides da Cunha, Graça Aranha, Augusto dos Anjos, né? Então, esses escritores que eu citei, e mais alguns, Monteiro Lobato, eles eram escritores do pré-moderno. Quer dizer, entre 1901 a 1922, com o surgimento da primeira Semana de Arte Moderna que foi feita lá em São Paulo. Ok? Lembrando que esse período de transição entre as gerações do século XIX ao século XX, ela se deu como uma tentativa de rompimento. Tentativa não, o objetivo deles era romper com essas tendências literárias do final do século XIX e com base nas ideias das vanguardas europeias, ocorreu esse período chamado de pré-moderno, onde houve uma mistura de ideias, né, de escritores, de poetas, de romancistas, de contistas do período, de tentar provocar um surgimento de uma literatura onde tivesse como base fixa os temas ligados à nossa sociedade e à nossa língua. É o que nós vamos ver aqui. E tudo isso se concretizou, foi a partir da geração, da primeira geração, da primeira Semana de Arte Moderna, que aconteceu em 1922. A gente cita aí geração de 22 justamente por isso, por causa do ano 1922. Essas foram três gerações. Uma geração de 1922 a 1930, uma de 1930 a 1945 e outra que é de 1945 adiante. Então, são três gerações. Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre a primeira geração, também conhecida como fase heróica, e também conhecida como geração de 22, ok? Então, dá continuidade às ideias difundidas pela Semana de Arte Moderna, porque a Semana de Arte Moderna foi o pontapé inicial para o surgimento deste modernismo. Então essa primeira geração veio com a ideia de difundir as ideias que foram apresentadas durante a semana, ao mesmo tempo romper com as tendências literárias anteriores, como eu disse. Podemos citar o simbolismo, o parnasianismo, o realismo, o romantismo. Lembra que nós fizemos esses estudos no ano anterior? Então eles vêm com o propósito de romper, porque até então era uma literatura muito ligada a uma cultura que não era nossa. Era a cultura mais europeia do que uma praticamente brasileira. Sem contar que não era tanto uma literatura engajada. Era uma leitura mais fantasiosa, mais distante da realidade, embora que tivemos o realismo e naturalismo, que já foi um pontapé inicial para chegarmos até aqui o modernismo. Compromisso de uma construção de uma nova literatura, claro e evidente. Eles queriam quebrar os laços, cortar os laços, né, com literaturas de outros países, principalmente da Europa, e focando em ideias genuinamente brasileiras. Como eu disse aqui, compromissadas com as propostas da corrente de vanguarda. Quando eu digo compromissadas com as propostas de corrente de vanguarda, é com as vanguardas nossas, vamos chamar aqui as nossas de pré-modernos, pré-modernistas, focando mais em novidades com questões nacionais. Visualizavam muito o folclore, a língua, a culinária, a história, a religião, o comportamento das pessoas aqui do período. Então essa primeira geração, junto com as ideias propostas durante a Semana de Arte Moderna, era focar no nosso, na nossa nacionalidade, na nossa língua.
no nosso povo, nas nossas histórias, entendeu? E deixar distante um pouco, e quebrar concorrentes que não faziam, concorrentes europeias, vamos dizer assim, tá ok? Principais escritores dessa primeira geração moderna: o Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade. Algumas pessoas ainda me perguntam, professor, eles eram irmãos? Ou Mário de Andrade? Não eram irmãos, eles vivenciaram o mesmo período. Existiam algumas ideias que eram parecidas, né? Fizeram parte do grupo, né? Embora que Oswaldo de Andrade não sei se era Oswaldo ou era Mário de Andrade, eles não queriam muito. Oswaldo, ele fundou, mas não era um líder. Ele fundou, mas não era um líder. Ele apenas deu o pontapé inicial, né? Mas ele mesmo dizia que não gostava de ser líder de grupo nenhum. O Manuel Bandeira, o maior expoente da poesia brasileira, né? Eu considero o Manuel Bandeira, também é desse período. Alcântara Machado, inclusive na Semana de Arte Moderna, o Manuel Bandeira não fez parte. Deixa eu adiantar logo aqui para vocês, ele não fez parte da Semana de Arte Moderna. Por que não chamaram ele? Não, porque ele fazia parte do grupo. Ele não quis ir, ele estava revoltado com alguma situação. E aí mandou um poema para ser lido lá no dia. O nome do poema, que nós vamos ver ali mais na frente, é Os Sapos. E à medida que ele pediu para um colega, né, o Alcântara Machado, fazer a leitura para ele lá no dia, como ele não ia estar, fazer a leitura. E aí as pessoas começavam a achar aquilo muito ridículo, estranho. É porque ele estava magoado com alguma coisa com a Semana de Arte Moderna. E aí ele não quis ir e mandou um sapo lá, vamos dizer assim, esculhambando. E aí leram, mas vocês têm que entender que a geração moderna, principalmente a primeira geração moderna, tinha esse propósito, era de chamar a atenção, através até do irreverente, né? Tem que ser irreverente, tem que ser até às vezes mal educado mesmo, que era uma característica deles. Aí tem o Raul Bopp, Guilherme de Almeida, Minotti del Pincher e Plínio Salgado. Esses são os principais escritores. Eu estou falando de escritores, porque na Semana de Arte Moderna não só foi da literatura, foi da escultura, da pintura, viu? E outros elementos da cultura do Brasil no período. Oswaldo de Andrade, ele publicou alguns manifestos. Lembrando que a Semana de Arte Moderna, que é 1922, mas o Brasil tinha acabado de sair de uma primeira grande guerra, né? A Primeira Guerra Mundial. Então o mundo todo estava com problemas. O mundo todo estava com problema. Tanto financeiro, quanto o que sobrou do período da guerra, né? E aí vários manifestos eram escritos, inclusive lá na Europa foram alguns escritos, manifestos ligados assim à sociedade, à cultura, né? E o Oswaldo de Andrade, ele publicou 2 manifestos aqui, o Manifesto da Poesia Pau-Brasil e o Manifesto Antropófago, né? Ele introduziu um novo tipo de literatura que seria mais crítica e menos xenófoba. O que isso quer dizer? Porque como alguns escritores eram bastante radicais, vamos dizer assim, eles queriam romper definitivamente com culturas de outros países, mas o Oswaldo de Andrade achava que isso não era muito interessante, não. Que nós deveríamos construir nossa própria literatura, colocar nossas características dentro dessa literatura, mas nós não podemos chegar ao ponto de ser, ou de servir a xenofobia, que é quando você torna um ser de outro país um inimigo, né? Então ele era menos isso. Uma poesia crítica, no sentido assim de se posicionar diante dos problemas sociais. De se posicionar diante da coisa que deveria ser nossa, do brasileiro, a sua cultura, a sua religião, até a sua culinária. Mas não ao ponto de você colocar um colega estrangeiro, só porque pertence a outro país, como um verdadeiro inimigo. Então ele era mais tranquilo em relação a isso. Ok? E esse manifesto antropófago é quando você devora. O que é a antropofagia? Não era quando o índio devorava o outro índio, num sentido de canibal,
Então, o Oswaldo de Andrade colocava essa ideia do canibalismo, né, na língua. Porque quando você começava a consumir a língua de outro país, era uma forma de antropofagia linguística, né? E ele pontua isso. Já o Mário de Andrade, assim como Oswaldo de Andrade, também é um estudioso da cultura brasileira, né? Da fauna, da flora, do folclore. Só que o Mário de Andrade ele era mais, vamos dizer assim, problemático. Ele tinha uma postura iconoclasta. O que quer dizer isso? Quebrar uma imagem. O que é quebrar uma imagem? É você destruir uma imagem, não uma imagem falando assim, imagem como a gente tem de uma escultura, né? De um santo. Não é essa imagem que eu estou falando. A imagem que eu estou falando é uma imagem que foi atribuída a determinada... Por exemplo, a imagem de um presidente, a imagem é uma imagem de um louco, aí tinha Lula que era a imagem de um pobre, e aí tinha outro... Essas imagens que eu estou dizendo, então ele destrói essas imagens. Tudo aquilo que você pensava que era aquilo, na visão do Mário de Andrade, não é aquilo. Aí, nos seus textos, ele destrói aquela imagem que você tinha sobre determinada coisa. Sua reflexão, sua ideia que você tinha sobre determinada coisa, ele acaba destruindo. E até em tom irreverente, viu? Como eu coloquei e pontuei para vocês aí, ó, desrespeitoso. Leiam Macunaíma. É um livro de Macunaíma, é um livro dele. Vocês vão adorar o livro. A linguagem é uma linguagem complicada, viu? Porque ele mistura vários termos da língua brasileira do período, misturado com língua indígena, com língua africana, com língua venezuelana, com um bocado de língua lá. O folclore, a cultura, ele faz uma mistura de tudo. Agora é super interessante. Assim, tem muitos termos pornográficos, embora que ele usa também muitos provérbios não religiosos, provérbios que são ditos populares, viu? Dentro do Macunaíma. Só que dentro do Macunaíma, como as suas obras de Mário de Andrade, ele faz uma reflexão do caráter psicológico, até do próprio brasileiro, e social. Por exemplo, lá no Macunaíma tem um personagem que o nome é o próprio Macunaíma. É uma personagem principal. E o Macunaíma ele é tido como um anti-herói. Anti-herói, mas nos Estados Unidos, nos países tem herói. E a gente tem um anti-herói, e é considerado o primeiro herói brasileiro, viu? É um anti-herói. Porque ele é preguiçoso, mentiroso, falso. Agora ele é mulherengo, ele é sensual. Então ele tem todas as malícias que, segundo alguns estudiosos da literatura, diz que são características do povo brasileiro. Então olha que fama a gente tem para o mundo, quando o Mário de Andrade coloca numa situação dessa. Mas aí vem a pergunta, ele mentiu? Acredito que não, né? E aí nós vamos ver agora o poeta. Esses outros citados anteriormente, Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade, eles eram mais romancistas. Isso não quer dizer que eles não produziam também poesias, não, produziam. Mas o Manuel Bandeira era essencialmente poeta. É tanto que ele é considerado, como vocês estão vendo aí na tela, um dos principais poetas da literatura brasileira. Na minha opinião, ele é o maior. Aí vem também Carlos Drummond de Andrade, né? Outro fenômeno da poesia. Aí na obra Cinza das Horas, que foi publicada em 1917, bem 5 anos antes da Semana de Arte Moderna, no período pré-moderno. As ideias de Manuel Bandeira já eram as ideias, né? Só que ele trazia nesse texto de 1917 características ou influências do parnasianismo e simbolismo do século XIX, do final do século XIX. Então, para você ver que as coisas não há um rompimento, rompeu, parnasianismo ficou para lá, modernismo ficou para cá e está separado. Não é bem assim. Dentro do próprio modernismo existem características de escolas literárias anteriores. O que não deveria era prevalecer sobre o modernismo, mas que eles absorviam, porque como é que eles iam fazer uma coisa do zero? Isso não existe, né? Tinha que ser com base em alguma coisa, ok? Ele não participou, como eu disse lá no início, diretamente da Semana de 1922,
e mandou para lá esse texto aí, Os Sapos, que foi lido por Ronald de Carvalho. Aí o povo que assistiu ficou horrorizado com a poesia. Pessoal, por enquanto é só isso. E na próxima a gente vai tratar do conteúdo de língua portuguesa. Ok? Valeu, viu?